Hoje nós vamos falar sobre segundo casamento. E a gente de vez em quando tem sido procurado por pessoas que estão com problemas no segundo casamento. É algo assim que... De vez em sempre, de né? vez em, De vez em quando. de vez em sempre. É algo que parece que não tem como correr. Sempre tem algum problema no segundo casamento. Principalmente quando tem filhos, né? É. Quando já vem para um segundo casamento com filhos do primeiro casamento. Isso. Eu mesmo tive problemas assim na minha família, não comigo, né? Porque eu estou casado com a Ângela. E assim, foram tempos difíceis de como solucionar problemas, especialmente dentro da própria casa, né? Dentro de parentes que tiveram problemas com o segundo casamento. Sim, é uma linha assim muito tênue, muito fina, assim, uma sintonia muito fina, é difícil de sintonizar. Não sei se você lembra, né, os tão antigos quanto eu aqui, que na época quando a gente tinha rádio, né, naquela época era a gente, para encontrar sintonia, era um negócio, sempre ficava um chiadozinho para lá, um chiado para cá, era complicado, era difícil, era tempo de rádio AM, né, ainda, era muito complicado encontrar a sintonia. E o segundo casamento é mais ou menos igual a esse rádio que você fica girando o botão para lá e para cá de uma maneira muito precisa para você tentar encontrar a sintonia. É lógico que nós estamos falando em tese, né, de um modo geral. Existem segundos casamentos onde as pessoas realmente se afinam e se dão muito bem e não tem assim grandes conflitos no casamento, mas essas são exceções à regra. Normalmente quem casa pela segunda vez, no segundo casamento, tem sempre alguma dificuldade no casamento. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, como resolver os conflitos do segundo casamento. Logicamente, hoje a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Nós vamos dar alguns conceitos gerais, algumas dicas gerais, mas que vão servir para você que está no segundo casamento e que está tendo algumas dificuldades. Tá bom? Bom, a primeira dica para você resolver os conflitos do seu segundo casamento é você falar e agir com honestidade e transparência. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a pessoa, quando vem para um segundo casamento, de um outro casamento que fracassou, ela estava casada, essa pessoa estava casada e agora ela está com outro esposo ou com outra esposa ou com outra família, tem filhos envolvidos na relação. Normalmente ela vem com aquela sensação de fracasso. Normalmente vem com aquela sensação, aquele sentimento de culpa. Eu estou entrando num segundo casamento porque o meu primeiro casamento fracassou. Essa sensação ainda fica, muito embora alguns se sintam livres, né, do primeiro casamento. A sensação é de liberdade. Mas ainda, mesmo com essa sensação de liberdade, glória a Deus, graças a Deus, estou livre do meu marido, estou livre da minha esposa. Mesmo com essa sensação, fica lá no íntimo aquele sentimento de frustração. E aí, culpa, né? Onde eu errei, não deu certo por minha causa. E aí, quando vai se relacionar com o novo esposo, com a nova esposa, normalmente ele tenta segurar algumas emoções, alguns sentimentos, algumas impressões,
como de que dizendo assim, olha, eu não quero estragar tudo de novo. Não quero me frustrar de novo, então eu vou segurar aqui. Mas nessa de segurar, de não falar, de não agir com transparência, traz problemas e conflitos dentro desse casamento. Então, a primeira dica é: haja com honestidade, haja com transparência, coloque tudo às claras. Tem um ditado que diz que o combinado não sai caro. Então, jogue tudo na mesa, tá? Não deixe de agir com transparência, não, com honestidade. Não fique com medo de ser transparente, com medo de se frustrar de novo, de dar errado de novo. Esse medo de dar errado de novo vai fazer você esconder algumas coisas que você não deveria esconder, alguns sentimentos, né? Alguns pensamentos, algumas ações que você gostaria de ter e não tem, por medo, não é? Olha o que diz aqui o autor de Provérbios, no capítulo 24, né? Versículo 26. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Tem alguma versão que diz assim, é a resposta sincera. Ou seja, a pessoa ser transparente, ser sincera, é como um beijo nos lábios. E é preciso falar com transparência, é preciso não esconder. Não esconda, tá? Seja transparente, jogue às claras, coloque tudo na mesa. É preciso que vocês combinem as coisas, especialmente se tiver filhos envolvidos, porque se tiver filhos envolvidos, aí então você já vem de um outro casamento, um antigo casamento com uma rotina. Ele também ou ela também já vem com uma rotina estabelecida. De repente essas duas rotinas se misturam. Valores também diferentes, né? E aí essa coisa se mistura. Quando se mistura, ela não vem assim como mansidão, não. Ela vem mais ou menos como a junção lá do rio Solimões com o Rio Negro. Forma aquela pororoca imensa que sai arrastando. É preciso sentar antes. É preciso conversar antes. É preciso agir com transparência. Olha, a nossa rotina é assim, a sua como é que é? É desse jeito, ela é desse jeito, vamos sentar e vamos combinar as coisas. Os meus filhos, eu queria que você tratasse desse jeito. Os seus filhos, como é que você gostaria de ser tratado? Essa transparência vai minimizar o conflito. Jesus disse, né, quando estava ensinando, ele disse para os fariseus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, coloque tudo às claras. E Jesus completa a frase dizendo assim, o que passar disso é de procedência maligna. Então, sim, sim, não, não. É desse jeito. Vamos combinar as coisas, vamos conversar sobre as coisas, né? Agora, é uma combinação, não é uma imposição. Você não vai impor ao seu cônjuge o modo de viver seu e dos seus filhos. Não, vocês vão combinar o modo de viver. Criar novas rotinas agora, não é? Agora é uma nova família, é um novo esposo, são novos filhos se tiverem filhos. Então são novas rotinas. Não queira manter a mesma coisa. Mas são rotinas que não tiveram início ali, né? Sim. Então todos precisam estar dispostos, porque quando nós nos casamos, nós e qualquer outra pessoa, quando se casa pela primeira vez, você está trazendo uma rotina da casa dos seus pais e vocês vão aprender juntos e formular juntos uma nova rotina.
Num segundo casamento, onde já vem também com filhos, existe uma rotina já estabelecida, né? Dependendo então da idade dos filhos, se forem um pouco mais velhos, existe uma rotina, não só dos adultos, mas uma rotina dos filhos, dos adolescentes, e que essa rotina já foi criado um hábito, né, de rotina nessas vidas antes desse segundo casamento. Então, nesse segundo casamento, você não vai lidar apenas com a rotina do seu cônjuge, mas os filhos também vão lidar com as rotinas, né? E aí é uma coisa que não tem como não incomodar, não tem como não gerar crise, porque as rotinas nunca são parecidas, elas nunca são iguais, e precisa se abrir mão de muitas prioridades, precisa haver muita renúncia de todos os lados, né? E quando eu falo de todos os lados, não só dos cônjuges, mas dos filhos também, porque o casamento não é só com o cônjuge quando tem filhos, né? E aí, eu vou virar mãe de repente, ninguém vira mãe de repente, ninguém vira pai de repente de filhos já crescidos. E aí as dificuldades vêm. Então essa conversa não apenas conversa, mas uma coisa que precisa ser muito bem conversada antes mesmo do segundo casamento, apesar de que aqui a live está falando quando o casamento já existe, né? Então, seria assunto para uma outra live, aquilo que devemos ponderar antes do segundo casamento, aquilo que devemos pensar, resolver e refletir antes do segundo casamento. Aqui hoje a situação já é conflito dentro de um segundo casamento. Então precisa-se saber lidar com isso e ter um coração disposto a renúncias e a mudanças, né, para que haja harmonia no lar, porque senão realmente vai ser um inferno, né, a vida. Muito bem, então agir com transparência. Essa é a primeira dica para você resolver os conflitos do seu segundo casamento. Haja com transparência, seja transparente. Porque no primeiro casamento as coisas acontecem naturalmente, né? As coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. As rotinas vão sendo estabelecidas de uma forma natural. No segundo casamento, não. É preciso sentar para conversar, porque já existem rotinas. Então agora vamos sentar e conversar e estabelecer isso. Primeira dica é essa: haja com transparência, com sinceridade. Segunda coisa que você deve fazer para resolver os conflitos do seu casamento é tomar cuidado com o favoritismo. Especialmente quando tiver filhos. Agora nós estamos falando de casais que casaram e têm filhos envolvidos. Ele tem filhos e moram com ele. Mesmo se já forem casados, né? Mesmo se já forem casados. No meu caso, lá no caso do meu parente, né, que teve problema no casamento, os filhos já eram adultos já, mas deu problema. E isso dá problema no segundo casamento. É preciso agir sem favoritismo, tá? Com imparcialidade entre filhos biológicos e enteados. Agora, você casou, de repente seu esposo ou a sua esposa, ela veio ou ele veio com filhos para sua casa, para morar com você. Agora é preciso que você haja sem favoritismo, porque de repente você também tem filhos. E agora você vai ser parcial, ou seja, vai dar preferência para o seu filho ao seu enteado? Não. É preciso agir agora com imparcialidade. Todos são filhos do mesmo lar, moramos na mesma casa. E isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Agir
sem favoritismo, quando você é pai ou mãe de filhos há 15 anos, eu sou mãe dos meus filhos há 15 anos, há 16 anos, há 20 anos, de repente eu entro num segundo casamento e eu me vejo numa situação em que eu preciso lidar com os meus filhos de forma imparcial em comparação aos filhos do meu cônjuge, que talvez eu conheça há 2 anos. Não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. A gente tem, por exemplo, na Bíblia, aquele problema de Sara e Agar, né? Ismael não era o filho legítimo. De repente você vê Ismael brincando, Sara olha, vê Ismael brincando e caçoando e fazendo brincadeiras de mau gosto com o seu filho, Isaque. Ela olha para ele, um enteado, vamos dizer assim, né? E fala, olha, manda esse garoto embora, não quero esse garoto aqui. Sempre vai ter esse problema, essa dificuldade. E é preciso que você, nessa hora, olhe com os olhos de Deus para situações, para você não agir como Sara agiu. Logicamente, Deus, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele reverteu o mal em bênção. Mas é preciso agir com imparcialidade, mesmo que seja o seu filho, mesmo que seja o seu enteado. É preciso agora agir como Deus age. Então, Tiago, o capítulo 2, né? Versículo 8 e 9 diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, é pecado fazer acepção de pessoas. É pecado você tratar o seu filho de uma maneira diferente e tratar os filhos do seu marido, da sua mulher, de uma outra forma. Você tem que tratar todo mundo igual. Estão na mesma casa, ou mesmo se não estiverem na mesma casa, é preciso tratar todo mundo como filho, né? O enteado vira filho, não é o filho biológico, mas é filho da casa. Os netos, né? Às vezes já tem neto, às vezes o segundo casamento já tem neto envolvido, né? É preciso tratar todo mundo da mesma forma. E é muito comum, infelizmente, a gente ser procurado por casais com problemas por causa do segundo casamento, porque estão no segundo casamento, com problemas de relacionamento de filhos, esse problema de tratar filhos de uma maneira e o outro tratar de outra. Um acha que ele está tratando o filho dele de uma maneira muito dura, muito ríspida, muito, né? Enquanto trata os seus próprios filhos de uma maneira bem serena, bem tranquila. E o outro já não acha que está tratando normal, que está tratando igual, que é do mesmo jeito, que é isso aí. Não, geralmente o pai que é pai biológico, ele não percebe essas coisas. Não percebe essa diferença de tratamento. É preciso que haja conversa, é preciso que haja diálogo, é preciso que trate-se com imparcialidade todos os filhos de todos que estiverem na casa, que façam parte da outra família, dessa nova família que entrou para sua casa. Não é? Um bom exemplo para isso é Deus. Deus tem a sua família, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma família, a família perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando nós entregamos o coração para Jesus, Deus nos insere na sua família. O apóstolo Paulo fala que nós passamos a ser filhos por adoção, nós somos filhos adotivos agora.
Mas quando Deus nos adota na sua família, Ele não nos trata de uma forma diferente. Ele diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, somos herdeiros da mesma herança. Ele nos trata da mesma forma, né? É o exemplo, é um bom exemplo. Quando vier o seu esposo, a sua esposa, seu segundo marido, sua segunda esposa, vier com filhos, trate-os da mesma forma que você trata os seus. Vai ser um exercício, lógico, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro, mas você precisa estar trabalhando isso no seu coração, na sua mente, dia após dia, para que seja dessa forma, né? Peça a Deus que sonde o seu coração. Assim como o salmista diz lá no Salmo 139, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça a Deus, Senhor, sonda o meu coração, vê se eu estou fazendo algo errado, vê se eu estou tratando os filhos do meu esposo de uma maneira diferente dos meus filhos. É muito comum nós sermos procurados por cônjuges que vêm com essa reclamação. Ele não percebe, ele acha que está tudo bem, né? O outro, a outra pessoa acha que não está fazendo diferença, ela não percebe, e é muito natural não perceber, porque você está lidando com o seu filho e com um filho que não é seu, um filho que agora por adoção, quando eu falo não é seu, eu não estou falando a questão biológica, eu estou levando em consideração filhos já crescidos, né? Seja 7, 8, 9, 10 anos, mais que isso. Quando os filhos nascem num lar, eles vão crescendo e o amor, o respeito, tudo aquilo que foi ensinado a eles vai sendo desenvolvido e vai crescendo na família, no ambiente familiar. De repente, alguém novo se torna meu filho. E na verdade, quando existe um segundo casamento, a pessoa não escolheu, ela não foi adotar um órfão. Ela escolheu casar de novo. Né? Os filhos, eles vieram porque ninguém vai desfazer dos filhos. Então a escolha não foi por adoção dos filhos, a escolha foi pelo cônjuge, pelo novo cônjuge. Então, esse relacionamento, as dificuldades com o relacionamento dos filhos do outro cônjuge, elas são muito normais e compreensíveis por isso, né? A minha escolha não foi, olha, eu quero casar com você porque eu quero adotar os seus filhos. Não foi assim. Né? Eu vou lidar com seus filhos, eu vou respeitar e eu vou ajudar você a cuidar dos seus filhos porque eu escolhi casar com você. Uma coisa não está separada da outra, mas na prática, né? Mas muitas vezes na mente, na hora da escolha, na hora da decisão, isso não foi levado em consideração tão a fundo como é no dia a dia. Né? Isso não foi considerado com tanta importância como se torna tão importante no dia a dia. Tão importante porque se não souber lidar, muitas crises vão ser geradas. Bom, é isso aí. Agora, a gente queria dar a última dica para você resolver os conflitos do seu segundo casamento. É não criar expectativas que o seu segundo cônjuge não pode preencher. Não crie expectativas para ele ou para ela, tá? Ou a sua segunda família, de repente você criou expectativas para essa nova família que agora está chegando. Então você teve problema no seu casamento, se separou, né? Alguns divórcios, você se divorciou e agora você criou algumas expectativas desse novo marido, dessa nova esposa. Você cria essas expectativas e lança sobre a outra pessoa. E a outra pessoa às vezes não vai preencher essa expectativa. Só
Deus pode nos satisfazer plenamente. É só o Senhor. Lá no Salmo 62, o salmista diz assim: somente em ti espera a minha alma. É somente em Deus que você vai ter essas expectativas preenchidas. Então não lance sobre o outro uma carga, não lance sobre os seus enteados, os filhos do seu esposo, da sua esposa, não lance sobre eles expectativas que vão ser frustradas. Infelizmente nós temos pessoas, isso é o verso número 1, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. É só em Deus, tá? Essas coisas são só preenchidas em Deus. E aí a pessoa entra para um segundo casamento, ela cria expectativas, bom, agora eu fracassei no meu primeiro casamento. Ele vai ser diferente, com ele vai ser diferente, ou com ela vai ser diferente. Ou com os filhos dele, né? Lembrando que todos somos pecadores. Ele ou ela que você está casando pela segunda vez também são pecadores. Talvez não tenham os mesmos pecados tão latentes como o seu último cônjuge, mas são pecadores. Talvez tenham outros, talvez os problemas sejam outros, talvez problemas que vocês não tinham tido no primeiro casamento, agora no segundo casamento vão existir, porque são outros pecados, outros problemas. Né? Na verdade, quando você cria expectativas e lança sobre o seu segundo esposo, ou sobre a sua segunda esposa, a grande verdade é: você tinha expectativas pelo seu primeiro esposo, pela sua primeira esposa, e agora você pega as mesmas expectativas que você tinha a respeito do seu primeiro marido, da sua primeira esposa, e está lançando sobre o segundo. Não faça isso. É um novo casamento. Você não é um prolongamento do primeiro casamento. Não é, o seu segundo casamento não é extensão do primeiro. Então não lance as expectativas que você tinha no seu primeiro casamento sobre o segundo. E nem traga os problemas do primeiro casamento para o segundo. Geralmente as atitudes no segundo casamento são reflexo são reflexo dos erros do passado, né? Dos erros do primeiro casamento, ou das expectativas não supridas do primeiro casamento. Eu sei que o texto que eu vou citar não tem nada a ver com casamento, mas serve como ilustração, tá? Jesus fala do odre novo e do odre velho, do vinho novo e do vinho velho. E ele diz lá, olha, se você colocar vinho novo num odre velho, vai arrebentar o odre, porque o odre está velho, o couro é velho. A hora que o vinho expandir, né, fermentar e expandir, ele vai estourar. Então não dá para você pegar um casamento antigo e querer colocar no novo, expectativas do primeiro casamento, lançar sobre o novo. É vinho novo, é odre novo agora, não é? A maioria das expectativas são expectativas que só Deus preenche. Então não faça isso. Crie novas rotinas, é tudo novo agora, faça tudo de novo e viva a sua vida nova, o seu novo casamento. É importante que você procure uma pessoa idônea para te aconselhar e te acompanhar de forma frequente mesmo. Porque geralmente quem está de fora percebe, né, os hábitos daqueles que estão dentro da situação, muitas vezes são tão automáticos que a pessoa não consegue enxergar. E talvez pequenas mudanças ou o abrir a mente em determinados pontos já vai ajudar muito na resolução desses conflitos gerados, né, no segundo casamento. Bom, é isso aí.
É isso que nós queríamos dizer para vocês hoje. Como resolver conflitos do seu segundo casamento. Primeiro, fale com honestidade, com transparência, coloca tudo às claras. Segunda coisa, não trate com favoritismo o seu filho ou o filho do outro. Não trate com parcialidade, né? Ou com imparcialidade. E terceira dica é: não crie expectativas que ele não vai preencher. Tá bom? Fique com Deus. Até amanhã. Deus te abençoe. Se Deus quiser, até amanhã nós estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário. Deus te abençoe.